Olá! Iniciamos mais um episódio do nosso projeto ImerSUS, uma imersão nas unidades de saúde do município de São Luís. Está vinculado ao planejamento estratégico para intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos. A 21ª Promotoria de Justiça Especializada, cuja titular é a doutora Elizabeth Albuquerque de Souza Mendonça, instituiu o presente podcast do projeto ImerSUS, que está em compasso com o Conselho Nacional do Ministério Público, promovendo a atuação resolutiva, que foi tema do programa Vitrine Resolutiva do CONAFAR, Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva. Hoje, nós estamos aqui com os nossos convidados, os diretores da UPA do Vinhais, o diretor clínico, Dr. Alan Fontinelli, e a diretora administrativa, doutora Cleide de Fátima. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, doutora Elizabeth. É um prazer, uma grande satisfação estarmos aqui, agradecer pelo convite e participar desse projeto que é de grande importância para São Luís. Muito obrigada, doutora, pelo convite. Estamos aqui muito honrados, de participar desse momento, esclarecer, levar, tirar dúvidas para a população, que nesse momento a gente vai tirar aqui e somar bastante nisso. Sejam bem-vindas, o Ministério Público agradece a presença de vocês e a aceitação desse convite. Inicialmente, doutor Alan, o senhor na condição de diretor clínico da UPA do Vinhais, o senhor pode nos apresentar aqui como funciona essa UPA, o fluxo de atendimento, a quantidade de médicos, a quantidade de técnico de enfermagem ou enfermeiro, até porque a gente sabe que geralmente o quadro maior dessas unidades de saúde é o de enfermagem, também os serviços terceirizados, a quantidade de pessoas que são atendidas lá por mês, as especialidades que são ofertadas ao usuário do SUS. Essas respostas eu gostaria que o senhor desse de forma objetiva, até para também compartilhando com a doutora Cleide aqui presente. Fique à vontade para esclarecer todos esses questionamentos à população de São Luís. A UPA do Vinhais fica localizada no bairro Vinhais, ali próximo ao mercado, ali a antiga Cobal, como todos conhecem. É uma unidade de urgência e emergência que funciona 24 horas por dia. De domingo a domingo nós estamos lá, prontos para receber os nossos usuários. Nós atendemos condições clínicas de urgência e emergência, o protocolo é feito de acordo com a classificação de risco. Nós temos, na equipe, 24 horas, 3 médicos que atendem na clínica médica, 3 médicos no turno dia, turno noite, 2 médicos pediatras que também atuam durante o dia, durante a noite, um médico intensivista que fica à disposição na sala vermelha, na sala de cuidados intensivos, e um médico rotineiro que é responsável pela visita dos pacientes que estão internados. O nosso corpo clínico é de aproximadamente 68 médicos, isso varia muito de um mês para o outro, às vezes a escala pode mudar um pouco para mais, um pouco para menos, mas em torno disso aí que a gente tem. Em relação a Cleide, vou pedir para a Cleide falar um pouco mais sobre a enfermagem, sobre a parte administrativa, mas em média, depende muito da sazonalidade das doenças, Nós estamos num período em que a gente está enfrentando as arboviroses, com o surgimento de chuva, vem dengue, vem chikungunya, vem gastroenterovirose, isso faz com que o fluxo de doenças e de atendimento aumente. E isso a gente acaba subindo. Então, nesse início do ano, chega até uns 300 atendimentos por dia, tá certo? Nossa faixa de enfermeiro e técnico hoje, nosso corpo é bem grande, Então a gente ganhou muito, porque hoje a gente tem uma quantidade muito boa de enfermeiros e técnicos na unidade. Então, enfermeiro, eu tenho mais de 70 enfermeiros na unidade, técnico, mais de 60. Então, hoje, cada setor, eu tenho enfermeiro, Eu tenho enfermeiro na classificação de risco, eu tenho enfermeiro na medicação adulto, eu tenho enfermeiro volante, que é o enfermeiro que circula na unidade para ver a necessidade do paciente, algum exame que tem para
realizar, né, o retorno dele com o médico, leva ele para, né, até o nosso laboratório. Então, a gente tem essa intermediação ali para o enfermeiro, para até então o paciente não ficar, né, sem orientação ali dentro da unidade e facilitar o caminho dele até, né, em todos os procedimentos que tem para fazer. Então, eu tenho um enfermeiro na vermelha, tenho um enfermeiro na ala amarela, na CME. Então, em todo o setor hoje, nós temos enfermeiro na unidade. E técnico também, né? A gente tem na medicação, nós temos para fazer o eletro do paciente, nós temos na ala vermelha, na pediatria, na amarela, na CME. Então, em todos os nossos setores hoje, a gente tem uma equipe de enfermagem bem completa. E no tocante aos exames complementares, vocês ofertam na UPA do Vinhais? Sim, nós temos exames laboratoriais, nós temos raio-x, nós temos eletro, tem a tomografia, a ressonância, o ultrassom. Sendo que a tomografia, a ressonância e o ultrassom é passada na unidade e nossa ambulância leva até o hospital de referência onde faz. Qual é o hospital de referência para fazer? Carlos Macieira. Carlos Macieira. Vocês contam lá com quantas ambulâncias? Nós temos uma ambulância que funciona 24 horas, que é da unidade. Caso haja necessidade de algum apoio, a gente solicita a central. Às vezes há uma demanda muito maior, hoje o número de tomografias solicitadas foi grande, então precisa transferir um paciente, então aí fica naquela dúvida, vai exame, vai transferência. A gente entra em contato com a central e eles nos disponibilizam uma ambulância de apoio para poder facilitar. Hoje mesmo a gente fez essa solicitação. Então, essa questão dos exames é uma coisa que cada vez a gente tem tentado melhorar mais, né? Funciona na unidade um programa em parceria com o HCOR em São Paulo. O paciente que entra com dor torácica, ele tem um protocolo já bem estabelecido, a equipe já é alinhada. Quando o paciente entra com caso de dor torácica típica, ele faz o eletro em até 15 minutos. Tem um enfermeiro responsável por conduzir esse paciente para a sala do eletro. Esse eletro é realizado, é enviado para um cardiologista em São Paulo. Esse cardiologista lauda o eletro e o paciente já entra no consultório com o eletro em mãos. Se houver alguma grande alteração, inclusive, né, um caso de infarto agudo, o próprio cardiologista de São Paulo entra em contato com a unidade, discute o caso com o médico plantonista, sugerindo alguma conduta, sugerindo alguma prescrição, e assim o paciente tem um diagnóstico precoce e consegue ter as medidas, né, para que, no caso do infarto, o tempo é vida, né, o tempo de miocárdio ele é vida. Então, é um paciente que provavelmente vai ter menos sequelas, vai ter menos riscos de ter desfechos desfavoráveis. Além da cardiologia, qual outra especialidade ofertada na UPA do Vinhais? Doutora, como nós somos uma unidade de pronto atendimento, né, nós não somos considerado um hospital, né, para que se tenha internação hospitalar. Então, pelo próprio porte, né, não é oferecido especialistas, mas a gente tem uma parceria com a Policlínica do Vinhais e a gente tem um neurocirurgião também, um neurologista que ele nos ajuda, né, quando a gente precisa, um paciente que tem uma suspeita de um AVC, um paciente que tem um déficit neurológico que precisa de uma orientação, a gente solicita um parecer e aí nos ajuda. E a gente consegue já manejar dali o paciente. A unidade também conta com a pediatria? Sim, nós temos 2 pediatras de plantão, temos uma ala pediátrica, né, para que as crianças tenham ali um espaço reservado, porque a gente sabe que a criança não é adulto pequeno, né? Então a criança precisa de cuidados, né, mais específicos, né, um espacinho ali só para elas, tem doenças que elas realmente precisam ser protegidas, né? Então a gente tem uma ala pediátrica ali para internação só para as crianças. E essa UPA ela está sob a gestão do Estado ou do município? Do Estado, nossa UPA do Vinhais, né, ela é sob gestão do Estado. E a gente tem também, doutora... Farmácia, vocês contam lá? Farmácia, sim, temos a farmácia, sim, que é onde tem a nossa dispensação de medicamento, né, para todos o diagnóstico de acordo com o que os médicos solicitam. Vocês têm como nos dizer aqui quantos pacientes vocês atendem por dia? Na faixa de 300 pacientes, principalmente nesse período sazonal que nós estamos. Na faixa de 300 pacientes por dia. Contando entre adultos e crianças, né? Isso. Na faixa de uns 300. Nós somos uma UPA central, nós estamos localizados bem no centro de São Luís, né? Então, movimento bem grande. Um movimento muito grande. A gente recebe paciente praticamente de todos os bairros. A gente é muito procurado. Então, assim, quando você está vindo de onde? Estou vindo
lá da zona da BR. Você está vindo de onde? Estou vindo lá do João Paulo. Cidade Então, assim, Operária, Cidade Operária, Bacanga. Então é uma Bacanga. região que a gente pega Então, bastante, assim, abrange o nós- Vinhais e abrange bastante. Tá? Então ela é bem localizada, ela é bem central. Então toda São Luís procura o Vinhais A gente é também. muito E qual é o procurado. porte da UPA? Porte 2, nós somos Porte 2. 2. Isso. O que significa porte 2 para a população? A senhora pode explicar? O Porte 2 é como a gente, né, a gente tem uma UPA, ela tem, como a gente, os portes maiores é porque tem tipo duas classificações. Nós hoje temos uma classificação por enquanto. Né? A gente subir de porte, a gente aumenta duas classificações, que aumenta mais o número de o leitos, número né, de leitos, também, a questão do número de A leitos gente também. tem 10 leitos na ala amarela, né, que é uma área de intermediária para transferência, né, para hospital de referência. Então nós temos 10 leitos. Quanto maior o porte, maior o número Maior de de leitos. leito, maior E o quantos número- leitos na ala vermelha? Nós temos 5 leitos e um leito exclusivo para pacientes com síndrome coronariana aguda, que é um novo protocolo que foi instituído, né? O paciente Há ele quanto já vai- tempo esse protocolo Esse foi protocolo, instituído? a gente está em treinamento, né? Na verdade, agora a partir do dia 15, provavelmente inicia. vai iniciar. Ontem a gente recebeu um novo respirador. Isso, já né, está sendo montado, já tem um leito exclusivo, vai ter um leito exclusivo na nossa vermelha, para esse paciente que chegar com dor, né, precordial, que o médico vê a necessidade, que ele entra no protocolo IAM, ele já é colocado neste leito, já onde é feito todo já o processo dele. E se houver necessidade de trombólise, né, de fazer o trombolítico, ele já vai fazer na própria unidade. Ele não vai precisar ir para Pra um outra outro unidade. hospital, para uma unidade coronariana, perdendo tempo de transporte, isso já vai poder ser feito na própria unidade. Então vai ser um Então, o projeto que o paciente usuário ganha pode ficar tranquilo e quando sentir alguma coisa em relação ao coração, ele pode procurar a UPA do Vinhais, que lá o protocolo pode atender essa emergência. Isso, Essa não só a UPA urgência. do Vinhais, hoje todas as unidades de pronto atendimento vai entrar no protocolo. vão Então contar com todos esse ao mesmo protocolo. tempo Todos. vai ter o start em todas a capital ao mesmo tempo, tanto capital como interior. E vocês lá, qual laboratório que vocês têm lá? A gente tem, a senhora fala dos tipos de exames que são feitos? O laboratório, É o LACMAR. o LACMAR. que é uma E quais empresa- são os exames que são feitos lá pelo LACMAR? A gente tem os exames de urgências clínicas, né? Hemograma completo, função renal, função hepática, eletrólitos, enzimas cardíacas, que são os biomarcadores de necrose miocárdica. Isso é muito importante. Às vezes o paciente não tem uma alteração eletrocardiográfica e precisa fazer as enzimas cardíacas. E dali ver que teve uma síndrome coronariana. Então isso é muito importante ter. Muitas outras unidades não contam, né? As UPAs todas estaduais contam, né? Com as enzimas cardíacas. O usuário, às vezes, ele se confunde, ele pergunta se ele pode ir à UPA só para realizar exames. Exatamente, doutora. Esse é um ponto que nós precisamos conversar. A procura é imensa. O usuário, ele quer onde tem um profissional médico, onde tem um profissional de saúde para ele ter alguma orientação. E onde tem, são nas unidades de pronto atendimento, que tem médico 24 horas. Então, há uma carência muito grande da atenção primária. Coisas que deveriam ser resolvidas na atenção primária, infelizmente, não há uma cobertura completa em São Luís. A gente sabe disso. É um problema crônico. Então, as pessoas procuram a UPA. Então, às vezes a pessoa vai querer fazer um exame de rotina na UPA. Né? E não pode. E não é o local mais adequado. Por quê? Porque Aqueles exames que são ofertados lá são para os pacientes que estão ali. Isso, que se urgência. enquadram no perfil de urgência e emergência. Que são atendidos pela unidade, Pela né? unidade. Que chega para Não é a pessoa, atendimento. não é o usuário chegar lá assim, ó, vim só fazer exame, Isso, não. exame de sangue, não Isso, pode. raio-x, Isso, né? o usuário ele deve procurar uma unidade. Nesse caso, ele procura qual unidade? Uma policlínica, uma unidade de atenção primária, que é essa unidade de acompanhamento ambulatorial, né? A gente vê essas pessoas com problemas dermatológicos, crônicos, pessoas querendo fazer check-up, pessoas com sintomas inespecíficos. Você chega numa emergência com uma tontura, né? Estou com uma tontura. É um sintoma muito inespecífico. Né? Pode ser um monte de coisa, um problema metabólico, um problema, até uma estafa, que às vezes vai tirar um momento de uma pessoa que está na urgência para a gente dar atenção para aquele paciente que poderia ter sido resolvido num posto de saúde, por exemplo. E isso a gente precisa trabalhar com a população, é preciso que haja programas de conscientização para que as pessoas entendam o que procurar, e onde procurar e quando procurar. Isso aqui é uma oportunidade. E hoje Vocês a estão gente tendo tem para esclarecer isso à população, de que lá não é um local para o paciente buscar isso. só ambulatório. Exatamente. Lá o LACMAR, o laboratório que existe ali, é para atender os pacientes que estão ali, de urgência e emergência. Que estão com ameaça, né?
a vida. Então, a gente às vezes, às vezes o tempo de espera fica aumentado justamente por isso. Isso é um dos maiores gargalos que a gente tem. E a gente não volta o paciente para casa, simplesmente ele não volta da classificação de risco para casa sem uma orientação. Até por ordem, né, por orientação do CFM, o paciente ele deve ser orientado pelo médico, pelo profissional médico. Então, a orientação é que ele seja classificado de acordo com um protocolo de Manchester adaptado, amarelo, vermelho, amarelo, verde ou azul. E aquele paciente azul é o nosso maior gargalo, porque ele, às vezes ele não entende. Ele pensa que ele está ali, que ele tem que ser atendido, que ele vai ser atendido rápido, mas infelizmente há prioridades. Né? Chega um paciente com uma dor torácica, um paciente com uma crise hipertensiva, uma dor intensa. Como eu vou deixar um paciente desse com dor esperando? Não tem como. Não tem como. E qual é a média do tempo ali de espera? Vai da classificação, né? De acordo com a classificação. O amarelo, o vermelho a gente já sabe. O paciente vermelho entrou, né? Aquele paciente que é bem crítico mesmo, ele já entra na nossa unidade, já vai diretamente para a nossa vermelha. É um paciente que ele entrou na unidade, é um paciente grave, ele já tem que ter aquele atendimento imediato, né? Só sai dali para o hospital de referência. Isso, sai dali para o hospital de referência. Tem alguns que conseguem até estabilizar, porque às vezes não precisa ir para o hospital de referência, né? Aí tem o outro que fica de amarelo também, que também é um atendimento também rápido. Aí vem o verde, né? Que o verde fica intermediário. O azul, que é o mais ambulatório, que nos procura, que é esse que é o que fecha a unidade. Então, esse ele demora um pouquinho a mais em relação, né? O vermelho, o amarelo e o verde. Porque ele fecha um pouco a mais, porque ele demora mais. É mais atendimento ambulatório que poderia ter sido resolvido na atenção básica. E aí esse que fecha mais a gente. E quando vocês, na unidade, esclarecem isso para o paciente, qual é a reação dele? Doutora, muitos deles não querem entender. Porque até então, como a gente está falando aqui, às vezes falta ainda mais esclarecer sobre isso, sobre o que é para procurar uma UPA, o que é o ambulatório. Então, assim, como se a gente tivesse uma rede básica funcionante mesmo na nossa capital, e não só aqui em São Luís, a gente tentava amenizar muito mais esse problema. E eles já sabiam, não procurava a gente. Então, se ele procura a unidade, ele quer ser atendido. Ele não quer saber se ele é ambulatório, se ele é um paciente grave, ele quer ser atendido. E a nossa missão é essa, é receber e acolher esse paciente. E esse paciente também, ele vem do interior do Maranhão ou é só a capital? Temos interior também, doutora. A nossa procura do interior também é muito grande. Mas do interior, hoje, né, a gente recebe muito paciente mesmo de procurar de emergência mesmo, de urgência mesmo. Ambulatório não, porque hoje é até bom mencionar que nós temos as policlínicas. As policlínicas ambulatório. Então, cada bairro hoje de São Luís, praticamente, nós temos policlínica. Então, isso ajuda muito. Então, explica aqui para o paciente, para o usuário que está nos ouvindo, qual é a diferença do atendimento UPA para o atendimento policlínica, para que ele entenda. O atendimento UPA, nós já sabemos, né, que é aquele atendimento de urgência e emergência. Então, aqueles pacientes que estão graves, precisam daquele atendimento imediato, né? Imediato. Não é um paciente, por exemplo, com sintoma gripal. Não é. Isso, é um paciente com pressão alta, um paciente com a dor, né, a dor no peito, cabeça, né, que pode ser um AVC, né, que a gente nunca sabe. Quadros agudos, né, principalmente, um paciente que está com uma dor incontrolável que realmente precisa de uma avaliação, de um exame complementar. Às vezes o paciente ele tem um problema crônico, que requer atenção maior né? do que esse paciente do ambulatório. E o ambulatório, o paciente do ambulatório, a gente vê o quê? As policlínicas hoje tem a diversidade muito grande de especialidade. Tem clínico geral, tem pediatra, tem geriatra hoje, tem lá no Vinhais, tem uma policlínica? Nós temos uma policlínica ao lado, nós temos uma policlínica bem do lado do Vinhais. E a policlínica, ela faz consulta? Faz consulta, ela faz exame, ultrassom, tem o laboratório também. Então, assim, hoje as policlínicas cresceram bastante. Então, é bom esclarecer que o paciente, o usuário, que for buscar a UPA, que ele saiba que ali é o de pronto atendimento, ou seja, urgência e emergência. E emergência. E se ele quiser fazer um exame, um acompanhamento mais detalhado, pode estar procurando as policlínicas. Que ele procure a policlínica. Isso, pode estar procurando. A policlínica é do Estado. Isso, policlínica é do Estado. A rede das policlínicas são estadual. Quer dizer que lá no Vinhais, nas proximidades da UPA, existe uma policlínica. Existe uma policlínica que eles podem também estar procurando a marcação. Aí é feita a marcação dessa consulta, né? Porque também não é aquela marcação imediata. A pessoa procura a unidade, aí tem a equipe que faz a marcação e vai orientar o dia da consulta que ele pode estar comparecendo na unidade. Além disso, né?
há outros canais também, né? Há Isso. o Disque Saúde, né? Procon. O Procon, o paciente ele pode ir no Viva Procon presencialmente marcar, e são vários Isso é canais importante esclarecer a aqui, ó. orientar, né? Ele pode ir no Viva Procon e marcar uma Isso. consulta. Todos os shoppings de São Luís têm um Viva, né? Então o acesso é mais fácil, né? Tem shoppings centrais. Hoje tá bem né? grande, assim. Então, assim, hoje a gente tá vendo cada dia a saúde crescendo mais e para melhor. Então, assim, antes a gente não tinha muitas policlínicas, né? Mas a policlínica entrou aí com tudo. Então, assim, eu falo pela Policlínica do Vinhais, que a especialidade de lá é muito grande. Então, a gente tem mais de 11 especialidades na Policlínica do Vinhais. Então, abrange muito, né, tira mesmo, faz mesmo valer a pena a necessidade daquele paciente que ele está procurando. Isso aí vai enxugar mais o atendimento da urgência, né? Porque o paciente que vai chegar grave, o paciente que vai ser logo atendido. Então, diminui o tempo de espera, aumenta a satisfação do usuário, melhora a resolutividade, né, dos problemas, e assim o fluxo melhora cada vez mais. Então, a gente é uma pauta que a gente precisa realmente tocar. A gente tem que orientar a população do que realmente a UPA abarca. E hoje, nossos classificadores, que ficam na porta da UPA, a gente até orienta, né? Nossos enfermeiros da classificação já até dá essa orientação a esses pacientes, né? Quando eles procurar, querem uma consulta, como é que funciona hoje, eles já até explicam, porque a gente já dá essa orientação para até então o paciente ter um desfecho melhor naquele tratamento, porque às vezes ele quer um tratamento ambulatorial, um acompanhamento melhor, que tem que, né, tomar medicação, fazer exames, está precisando, trocar uma receita. É muito comum eles procurarem a UPA para trocar uma receita. Como assim trocar uma receita? Explique melhor, por favor. Há pacientes que são hipertensos, diabéticos, psiquiátricos, que já usam aquela medicação há muito tempo, né, a longo prazo. E aí, forma contínua. Isso. E aí eles fazem a retirada no programa da farmácia popular. Né? E aí a receita ela tem uma validade, ela dura 3 meses, algumas até 6 meses. E aí precisa renovar, né? Só que ela precisa passar pelo médico assistente, o médico que acompanha precisa ver como estão as coisas. Não é simplesmente só você repetir aquela medicação. E ainda mais ela tem que voltar no médico dela. Isso. E ainda mais uma medicação, por exemplo, psiquiátrica. Ah, eu estou sem a minha medicação psiquiátrica, eu estou muito mal. Então, assim, não tem como um médico ali avaliando um paciente em minutos, né, manter uma medicação psiquiátrica que está usando. Ainda mais 2 horas da manhã, que você está dando atenção para outras coisas que estão chegando. A madrugada, a gente costuma dizer, a madrugada é a hora das grandes emergências, que normalmente quando a pessoa vai para a emergência de madrugada, é porque realmente é algo muito sério. Você sai da sua casa de madrugada para ir para um hospital, né? Então, aí você vai deixar de dar atenção para poder fazer uma receita. E isso deve ser feito com o médico assistente, ou na atenção primária, ou numa policlínica, ou no acompanhamento ambulatorial. E que já acompanha o caso, né, desse paciente, para até melhor desfecho do tratamento do paciente, porque o médico de urgência não vai conhecer o caso, né, do paciente que está atrás dessa receita. E do ambulatório, que já faz aquele acompanhamento contínuo com ele, já é o certo, né, de ele fazer essa troca de receita. E lá vocês recebem muitos pacientes com quadro de doença mental? Pode falar. Muito, né, Cleide? Muito. A gente costuma dizer que as doenças psiquiátricas estão realmente em alta. Pessoas com transtornos de ansiedade, síndromes ansiosas, síndromes depressivas, pessoas com tentativa de suicídio, né, de autoextermínio. Então, assim, é muito frequente. Nesse caso, qual é o procedimento que vocês têm adotado para atender esse paciente? É feito o acolhimento, né? É feito a prescrição médica de acordo com o que aconteceu e é referenciado de acordo com o grau de urgência. A gente tem um serviço de pronto atendimento psiquiátrico no estado, que fica no Hospital Nina Rodrigues, no Monte Castelo, né? E caso haja necessidade, o médico faz uma contrarreferência para lá. Se for um paciente, por exemplo, em situação mesmo crítica de autoextermínio, que fez uso de medicação ou tentou suicídio, a gente faz o referenciamento com a própria ambulância da unidade. O paciente ele não vai sozinho, que é um paciente que não pode ser largado. Ele precisa ser monitorado. Então, ele tem que ser acompanhado até chegar lá no psiquiatra. Agora, se for um paciente com queixas mesmo estáveis, estou com uma tristeza, não conseguindo dormir, é feito a contrarreferência mesmo e ele com o familiar consegue ir. Então, vocês contam lá com o neuro?
A gente Vocês têm um neuro a lá, gente tem um tem a neuro- psiquiatria, A psiquiatria não. Não. porque psicóloga tem? Não, psicólogo nas também UPAs não, não tem, não. não faz parte do perfil. Mas Hoje tem um nas neuro lá, policlínicas tem psicólogo, nas policlínicas. nas policlínicas. Isso. O neuro, ele vai responder parecer de É. acordo com a necessidade que chega paciente com AVC. Aí ele não fica na Não, UPA, é ele de fica... acordo com o parecer, ele fica de sobreaviso. Aí, quando tem a necessidade de parecer, a equipe entra em contato com eles. com o Tanto neuro. com o neuro como com o cardiologista também. Aí não fica na unidade. Não fica na unidade. Certo. E vocês podem nos dizer aqui, no tocante aos serviços terceirizados que vocês têm lá? É do lado dos exames, né? O Uhum. nosso laboratório lá aqui, mas ele é terceirizado, mas a gente tem a coleta, fica dentro da unidade, Uhum. tem o que sai para fora, que é a ultrassom, a tomografia e a ressonância. A e limpeza ressonância. também é? Né? A limpeza, isso, tem a limpeza, tem a alimentação também, que é Alimentação. terceirizada. E existem alguns projetos ou iniciativas em andamento para ampliar o serviço da UPA do Vinhais? Sim, nós estamos aí com um projeto lindo para a nossa unidade, né? Já tá feito o projeto para ampliação da unidade, tanto de leito, da nossa estrutura física, né? Já foi passado para o Ministério da Saúde, tivemos até a visita do Ministério da Saúde para fazer essa avaliação, para ver a nossa necessidade de fazer essa ampliação. Então, já está aí com o projeto todo feitinho, só aguardando aí tal start para começar a nossa movimentação na nossa estrutura Mas física. isso é de ampliação? Isso, ampliação. Isso é ampliação física. Criar novos leitos? Isso, aumentar leito, a estrutura melhorar, para melhorar o fluxo ali para os pacientes de atendimento, para ficar, né, melhorar mais ainda. A gente tem um projeto de aumentar a nossa observação pediátrica, né? A parte de administrar medicação, né? Isso. A gente quer proporcionar mais conforto para as crianças. E aí precisa de um espaço maior para poder ter um espaço para nebulização das crianças, para poder administrar as medicações, né, Cleide? Então está inserido nisso aí também. E aí já foi tudo passado para o Ministério, né? Eles primeiro fizeram a visita na nossa unidade e a partir da visita deles foi feito junto com a engenharia, né, e a SES, o projeto, né, de toda a estrutura física da unidade. Muito bem. Vocês querem prestar mais algum esclarecimento? Só, né, agradecer também mais uma vez estar aqui, né, passando as orientações e levando, né, esperamos ter esclarecido essas orientações para a população e falar que nós da UPA do Vinhais estamos de portas abertas, estamos à disposição para a gente estar levando um atendimento de qualidade do SUS, né, e falar que o SUS funciona, né, o SUS tem qualidade e o SUS funciona, então, assim, o SUS é lindo e não é só no papel, a gente fala pela UPA do Vinhais, que é uma unidade que a gente tenta sempre levar o melhor atendimento para a população. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 ao UPA do Vinhais, qual a nota que você daria? Doutora, eu daria 10, porque essa é uma unidade... Eu também daria 10, viu? Nós somos muito procurados. Inclusive, na avaliação, né, do usuário, a gente tem um programa também, um QR Code pela MCE, né? E nós ficamos, pela avaliação da MCE, como a melhor UPA de São Luís, pela MCE. Pela Isso, MCE. Lá tem um QR Code do Ministério Público também. Bem na entrada tem, também. Isso. Aí também tem outros canais de comunicação, de Tem. reclamação, que é da Isso, que é MCE. que é Isso, tanto a a gente MCE tem. como o SES. A ouvidoria também. Temos ouvidoria. Inclusive, a gente recebe muito pouco. Né? Assim, Caiu uma coisa, bastante a ouvidoria eu quem hoje. avalio, quem responde, então assim, a nossa reclamação por via ouvidoria é muito baixo. Esses dias a gente recebeu em relação à transferência, mas o paciente foi transferido no mesmo dia, inclusive. Então, assim, a gente tenta oferecer o melhor. A gente sabe, a gente está até Eu acho que com conversando antes. orientações, né, como a gente está trabalhando, e a gente viu que o canal é orientar certinho a população, a gente vê, né, a necessidade. Então, a gente vê que diminui muito a ouvidoria, diminui muito a queixa do paciente. Então, assim, a orientação é primordial. Para a unidade de saúde, a gente tem que trabalhar com orientação. Então, nossa equipe tem que estar ali sempre, sempre como eu falo sempre com o Alan. Alan, nossa equipe tem que estar falando a mesma língua da entrada daquele paciente que está ali entrando na classificação até o final do atendimento. Então, enfermeiro, técnico, médico, nós diretores tem que estar falando a mesma língua, para a gente não estar, dando uma orientação para aquele paciente e ele sair da unidade satisfeito com aquele atendimento que teve e orientado como é que vai ser o tratamento dele. Então, isso é uma satisfação muito grande para a gente. Então, essa orientação para a gente hoje é primordial para esses pacientes. A senhora trabalha há quanto tempo na UPA? Na UPA eu já trabalho desde 2015.
E o senhor, doutor Há Alan? 10 anos, vou fazer 10 Há anos 10 esse ano anos. agora. Vou fazer 10 anos, então assim, e ver o SUS O senhor, é funcionando. filho daqui, formado aqui? Eu sou formado pela Universidade Federal do Maranhão, também. E a senhora com a sua formação acadêmica? Sou enfermeira, né, formada pelo CEUMA já há mais de 16 anos. Pois o Ministério Público agradece todos os esclarecimentos prestados aqui, nesse momento, e contem com o Ministério Público para aperfeiçoar a UPA, para aperfeiçoar o serviço prestado ali. O nosso trabalho continua, o InvSUS vai ainda voltar a visitar as UPAs para saber se realmente a UPA atendeu às necessidades do paciente, do usuário, dentro do questionário do Ministério Público. Eu agradeço a presença de vocês. Nós agradecemos a participação dos senhores e queremos relembrar que a 21ª Promotoria está comprometida e empenhada no presente processo e estamos amparados pela recomendação número 54 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que aduz que cada ramo, cada unidade ministerial adotará medidas normativas e administrativas para estimular a atuação resolutiva e a cultura institucional de resolutividade. Confira o próximo episódio, que será a UPA da Cidade Operária.